Ok. Vou pedir, por gentileza, boa noite. Estamos começando o nosso estudo sobre Daniel, capítulo 11. Nós continuamos falando a respeito dos versículos 20 em diante. E nós vamos começar nosso estudo com uma oração. Vou pedir para o nosso amigo irmão Anselmo, por favor, orar por nós. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento precioso, por esse momento de estarmos aqui para estudar, compreender e praticar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha mesmo falar nos nossos corações, venha falar nas nossas mentes. Usa o Johan, Senhor, usa ele para transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido. É minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Muito bem. Nós tínhamos ficado no versículo 20 no estudo passado e nós vamos continuar. Apenas para nos localizarmos, estamos falando dos reis de Roma, tá bom? Identificados eles num período nos versículos que vão até o versículo 29, tá? Com certeza nós vamos passar do versículo 29 hoje e começaremos o versículo 31, 32 no máximo, tá bom? Esse é o objetivo para o estudo de hoje. Na sequência dos reis de Roma imperial, nós veremos os reis de Roma papal, tá bom? Então, no seu devido momento, vamos identificar, fazer um fim, né, de um ciclo, alguns reis, norte e sul, e nós entraremos num outro ciclo falando da seguinte fase de Roma, tá bom? Então, para a gente relembrar o versículo 20 de Daniel capítulo 11, nós estamos falando já dos imperadores romanos, vocês se lembram, né? Então, tínhamos falado de César Augusto, o primeiro imperador, e agora nós temos que em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino. Mas em poucos dias será quebrantado, e isto é sem ira e sem batalha. Então vejam como Deus, com uma palavrinha, ele é muito específico, né? Um arrecadador de quê? Na sequência veio, né, de César Augusto, veio Octávio, que era sobrinho neto de Júlio César, tá bom? Então Octávio, depois ele se autonomeou César Augusto, tá bom? Sobrinho de Júlio César. César Augusto morreu pacificamente, tá? Tal como estava predito em Daniel capítulo 11, e na idade de 76 anos, depois de 40 anos de reinado, tá bom? Então, ninguém confabulou contra ele, não foi traído, não foi nenhum inimigo, não teve nenhuma guerra, ok? Foi tal como foi predito em Daniel capítulo 11. Eu, por coincidência, estava ouvindo os comentários a respeito de, comparando, né, verdadeiros e falsos profetas essa semana, e ao o orador apresentar algum texto de um falso profeta, né, estou falando de Michel Nostradamus, ele mostrava um texto dizendo que praticamente era muito abrangente o tipo de texto e a interpretação era variada, né? Era em forma de poesia, né? E do grande mar surgirá aquele que será assim e assá. Então, e a frase seguinte estava totalmente desconexa da anterior, e a subsequente, mesma coisa, e numa linguagem poética, né? Falando de alguma característica do personagem em questão. Então, não havia como ser muito assertivo na interpretação, e qualquer um que pudesse pegar esse texto, né, falando de Michel Nostradamus, poderia direcionar para um determinado tipo de aplicação ou interpretação, né? Diferente do que nós vemos em Daniel 11, né? E por isso nós estamos estudando versículo após versículo. Se vocês acompanharem todos os vídeos que nós gravamos até aqui, nós não deixamos de ler um único versículo de Daniel, olhando como um livro, né?
como um todo, sempre conectado com o restante da Bíblia. Imaginem se a gente passasse por um cruzamento de palavras, né? Um dicionário bíblico, um comentário bíblico adventista, nós gastaríamos muito mais tempo, né? Mas a gente está passando algo bem mais resumido para vocês. Então, essa estrutura toda que a gente vê em Daniel 11 está muito bem fundamentada nos capítulos 2, 7, 8, principalmente, né? Então, continuando com nossos imperadores, né, rei de Roma, Lucas 2, 1 a 3 identifica, né, a César Augusto como aquele que emitiu um decreto para censar os judeus da região que estavam sob sua jurisdição, e foi assim que José foi até Belém, tá bom? Então, nós limos também bem rápido, mas agora daqui em diante vamos com mais cuidado. Daniel 11, 21 fala do seguinte rei de Roma. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, e aqui está falando do sucessor de César Augusto. E esse homem vil era Tibério César, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, bem diferente do anterior, né? Caráter ruim, caladamente e com engano. E na sequência o próprio Lucas identifica a Tibério César, Lucas 3:1, dizendo: "E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abeline." Vejam os dados históricos, né, bem pontuais, específicos de Lucas, para encaixarmos as autoridades políticas que foram responsáveis pela condenação injusta à morte de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que a gente traz isso? Porque daqui a pouquinho a gente vai trazer nosso diagrama de tempo, né, com as profecias das 2.300 tardes e manhãs, para nos localizarmos no tempo, tá bom? Então, a história, falando de Tibério César, comenta de que ele reinou do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo. Então, a história revela que este homem sanguinário, sádico e cruel assassinou muitos, inclusive dos seus antigos, por suspeita de que eles poderiam traí-lo, né? Ele não estava na sucessão direta do reino. Ele era apenas um filho adotivo de Júlio César. Foi Lívia, a sua mãe, né, que era a terceira esposa de César Augusto, quem arrumou nessa politicagem, né, com certeza, para que ele pudesse ser o imperador. O texto diz, né, em Daniel 11, claramente, não tinham dado dignidade real a ele, ele não tinha o direito legítimo. Quando o texto diz, depois se levantará, se refere às vitórias e às ações militares que teve Tibério César, tá bom? E ele se converteu em um dos maiores generais de Roma. A história conta as campanhas que ele realizou em Panônia, Ilírio, Récia e Germânia, tá bom? Toda a região da Europa conhecida, né? Foram bem além da Península Itálica. Muito bem, avançamos no nosso capítulo. Versículo 22, olha quem é identificado aqui agora. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Em outro momento nós vamos falar com mais detalhe, mas saibam que braços aqui representam exércitos. E inundação é uma simbologia de um grande número de soldados, de pessoas, tá bom? Então, e aqui, sem sombra de dúvidas, o príncipe da aliança é Jesus Cristo, tá bom? Então, serão varridos diante dele. À medida que o tempo passava, revoltas e insubordinação começaram a aparecer contra os romanos. E aí nós começamos a ver um pouco de Daniel 2, lembram? Começam
a se agitar o entorno ali da Europa, borbulhando alguns reinos, algumas tribos, né, se organizando melhor. E, enquanto possível, enquanto tinha forças, né, o exército de Roma quebrava e arrasava toda a resistência e matava impiedosamente. Às vezes, comprando, né, e alguns dessas tribos e eles traindo os seus correligionários e abafando, né, temporariamente algumas dessas resistências e revoltas, tá? E como eu comentei, né, Jesus Cristo é o príncipe da aliança de Daniel 11:22. Apocalipse 1:5, já limos essa mesma expressão em Daniel 8, tá bom? O texto diz, né, todos serão destruídos, como também ele. Todos quem? Os que ofereciam resistência. E Jesus também foi morto, não é? A palavra hebraica aqui que aparece, príncipe, não é uma palavra comum, né? É como está escrito aqui, sar, e sim é uma palavra especial e diferente que é Najit. Ela é mais rara e é semelhante àquela que foi usada para a palavra príncipe. Quando nós estudamos Daniel capítulo 8 e a explicação de Daniel capítulo 8, sendo Daniel capítulo 9, especificamente os versículos 25 a 27, tá bom? Lembra-se que na época, naquela metade da última semana, Jesus morreu e firmou aliança com muitos, tá? Então, por isso que agora Daniel 11, conectado com Daniel 8, ele traz a palavra-chave aliança e identifica o mesmo príncipe, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar também um comparativo entre Daniel 8 e 11, e vocês veem a conexão magnífica que existe na parte textual desses dois capítulos. Ainda falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus foi morto com o visto do procurador da Judeia, Pôncio Pilatos, a história é muito conhecida, e Herodes, né? Acima dos quais reinava o imperador Tibério César, tá? Então, como nós comentamos bem rapidamente, né? Jesus poderia não ter escolhido, né, um reino mais cruel e sanguinário como o romano, para nascer, viver, ter seu ministério e morrer. E a gente sabe que Deus é o Deus dos impossíveis, né? Na pior das condições, no pior dos reinos, né? Falando em agressividade, crueldade, Jesus veio mostrar que por amor e com amor, ele poderia perdoar e curar tantas pessoas que sofriam na época nas mãos dos romanos. Então está aqui, sempre vamos remeter ao nosso diagrama, estamos avançando no tempo, né? Então, aqui estamos no meio da última semana das 70 semanas. No meio da semana, esse príncipe fez aliança com todos, inclusive com os romanos. Bastava eles aceitarem o sacrifício de Cristo. Assim como Cornélio, né? Vários anos depois, entregou sua vida ao Senhor. E todos, assim como eles, nós temos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o nosso querido Salvador. Muito bem. Então, aqui, nós iniciamos uma transição, tá bom? Ainda vamos falar a respeito dos reis romanos, né, os imperadores, da fase Roma imperial, mas agora nós vamos ver o início de uma intromissão, né, desses reis no cristianismo, porque vocês veem que Jesus morreu, Estevão foi morto, né, o ano 34, e se inicia a Igreja Apostólica, né, o seu crescimento, o boom, graças ao Espírito Santo, muitos cristãos se convertem, e Roma continuava no poder. Então, com isso em mente, nós vamos começar a ver qual estratégia Satanás vai ainda manter, que será a intromissão política, depois a intromissão dentro da religião, usando da política, e a força, a perseguição, para depois, né, quando Roma for fragmentada, então aparecerá em cena uma nova estratégia de Satanás, que será a
a idolatria, né? O paganismo inserido num cristianismo desviado da verdade. Então, por que toda essa visão que nós estamos dando é importante? Porque toda essa bagagem que está ocorrendo, que estamos ganhando, vai nos ajudar a entender os tempos atuais. Porque como o sábio Salomão propriamente disse, né? Não existe nada novo neste mundo. Alguém poderia dizer, nunca nós vivemos uma situação dessa, né? De conflito, de polarização, de política, de conhecimento, de valores, etc. Não existe nada novo nesse mundo. O rei do norte e o rei do sul, nessa caminhada histórica que nós estamos fazendo, vão nos permitir entender de forma mais clara, né, colocando um óculos, né, da profecia de Daniel 11, entendermos o que está acontecendo hoje. Então, por isso que eu sempre vou comentar, percebam se existe uma constância na estratégia de Satanás, ou há uma ligeira mudança, ou há uma mudança drástica, tá? Esse é o ponto. Satanás está enganando hoje a muitos, e precisamos ver se ele está misturando estratégias, ou ele está trazendo uma estratégia que funcionou no passado, tá bom? Então, a história cristã. Nós vimos em Daniel, capítulo 7 e 9, que a profecia mostra amplamente os aspectos da igreja cristã. Então, o seu desvio da verdade, né? A verdade seria jogada por terra, o chifre pequeno e tudo mais. Então, Daniel 11 vai trazer, com outras palavras, os mesmos elementos. Lembre-se, na repetição, nós avançamos no conhecimento de mais detalhes. A didática de Deus é essa. Recapitula, reforça e avança, tá bom? Então, sempre em mente, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Versículo 23, nessa perspectiva que nós acabamos de comentar. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Está falando do rei do norte, tá bom? Então, as palavras em amarelo são aquelas que a gente comenta, tá? O que significa que ele venceria com pouca gente? Naquele tempo, quando os romanos fizeram os primeiros tratados, né, com os povos ao redor, inclusive semana passada nós falamos que eles fizeram alguns tratados políticos, né, usando filhas, princesas, etc., com os descendentes de Ptolomeu, e ocorreu a mesma coisa com os hebreus. Eles começaram com um número pequeno, tá? Diferente dos persas, por exemplo, um urso, né, grande, exércitos imensos. Não, os romanos começaram com poucos homens. Lembra-se do próprio nome, né? Chifre pequeno. Então, ele não surgiu com já grande. Ele foi ganhando terreno com artimanhas e enganos, tá? Então, muito tempo depois, se tornaram grandes legiões, tá? Então, esse povo pequeno saiu vencedor com muita astúcia, né? Malandragem. Foi desta maneira que os romanos se elevaram progressivamente até se tornar um grande império. Eles mexiam muito com comércio, né? Muito engano nessas negociações fraudulentas que eles tiravam vantagem apenas para o seu lado. E a estratégia política foi a chave do sucesso deles. E lembre-se, quem foi que inventou o direito que é a base do nosso direito ocidental? Foi Roma, né? O direito, o Senado, a figura representativa, a estrutura política. Então, se nós quisermos falar de política hoje, o que ocorria em Roma pode nos ajudar a entender todos os bastidores, não todos, obviamente, né? Mas boa parte dos bastidores que ocorrem hoje, né? Engano, corrupção, independente da linha ou tendência política, né? Sairá vencedor com pouca gente, ainda comentando sobre isso. Então, no início, existe esse paralelismo com o chifre pequeno, como eu falei. Depois ele cresceu e derrubou 3, né? Já na sua versão papal. Então, ele chegou já no auge, né, do seu controle, e falando com
poucas pessoas, com poucos líderes, né? Um pequeno território chamado Vaticano, a união perfeita entre a política e a religião, onde apenas 800 habitantes têm, entre aspas, o controle e as redes do mundo, né? Nós não vamos falar sobre isso agora, mas, né? E essa frase a gente poderia falar muito, como, que tipo de conexão, através de quê, etc. Mas apenas, né, para vocês, como uma prova, né? Para não dizer algo que a gente lança sem nenhum argumento. Toda vez que um novo presidente é eleito ou escolhido, ele vai lá e faz uma visita. E não é de cortesia, não é de boas relações, etc. Vai lá e assina um tratado, um acordo. Então, se nós falamos das nações mais poderosas do mundo, esse é um exemplo. E se nós dizermos, né, e a nação mais poderosa, que ao mesmo tempo deveria ser protestante, ou seja, contra uma herança católica que perseguiu os protestantes na época da Europa, nós não deveríamos sequer ver o encontro político, né, de líderes presidentes dos Estados Unidos no Vaticano. Mas já são 4, 5 presidentes, né, os últimos 4, 5 que estão lá, direto, né, para estabelecer vínculos e relações exteriores entre ambos governos. E usará do engano. Então, voltando um pouquinho na linha do tempo, Israel estava sob constante ataque e opressão, seja pelo Egito ou a maior parte do tempo pela Síria. Para conseguir essa proteção, Israel, por causa da idolatria, né, do desvio da verdade, eles perderam qualquer possibilidade de terem forças bélicas, né, de defesa diante desses outros reinos. Eles estavam nas mãos dos instrumentos de Satanás, que eram os reinos da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Síria, nesse caso aqui, né? E agora Roma. Então, eles se acolheram politicamente usando um acordo através das propostas fraudulentas de Roma. Então, dessa maneira, Israel entrou numa aliança de amizade, né, com a Confederação Romana, firmando um pacto. Então, e onde entra o engano? No fato de que Roma fazia valer apenas os acordos para seu próprio interesse e benefício. E depois, como era a parte mais forte da aliança, né, eles absorviam os aliados ou enganavam ou davam um calote, né, no suposto acordo realizado com aquele reino, povo ou país, tá? Então, a narrativa profética, ela confirma, né, perdão, a história confirma a profecia de que a igreja cristã, ela foi perseguida pelo governo romano e houve uma mudança de estratégia quando Constantino, vendo, né, e não foi ele, foi Satanás que colocou isso na mente dele, que ele poderia ter melhores resultados e acabar de uma vez por todas com o maior problema deles, né, que eram os cristãos, tornando o imperador e definindo uma religião oficial para o império, que seria o cristianismo. Só que um cristianismo paganizado, não da maneira que Jesus ou os discípulos ou apóstolos tinham fundado, né, esse movimento. Então ali ocorre o casamento entre igreja e Estado e o cristianismo começa a se desviar da verdade, se inicia a apostasia e o maior de todos os enganos toma conta naquele tempo da igreja. Então, falando de Daniel 2, é o momento em que o barro, que representa a Roma papal, ainda tenta se misturar com o ferro, que é Roma imperial. Então, percebam, né? Até a pedra cair, bater nos pés da estátua, essa tentativa de unir religião
com a política vai persistir, tá bom? Então vejam o que está acontecendo hoje, já estamos só lançando algumas pinceladas, né? Se a economia, o clima, se a epidemia não está sendo motivo para que a igreja apoie o Estado ou o Estado peça ajuda ou crie algum vínculo com as igrejas, na sua versão romana, protestante, muçulmana, seja lá o que for, né? Então vejam como isso está ganhando força, né? E como direitos antigamente constitucionais podem ser derrubados muito rapidamente por questões justas, né? Como nós podemos ver, alguma questão do clima ou alguma questão sanitária, né? Então, avancemos. Versículo 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. Está falando do rei do norte. Está falando de uma região especial. E fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por um tempo. Em outras versões fala certo tempo, tá bom? Então, vejam como ainda, né, vai avançando no seu domínio, e aqui vai citar pais e se os seus pais como um vínculo daqueles que fundaram a igreja cristã, tá? Estamos falando, se a nova fase de Roma está se mostrando agora a união da política e da religião, então aqui está dizendo que ainda não é religião puramente, aqui ainda é político. Então, quem seriam os seus pais? Seriam aqueles que vieram antes deles. E quem seriam os pais dos seus pais? Aqueles que vieram antes ainda. Então, aqui está falando ainda do aspecto político e militar apenas, tá? Então, está se referindo, nem os gregos, nem os medo-persas fizeram o que eles fizeram, repartindo entre eles a presa e os despojos, tá? Mas percebam que Roma imperial teve, por escolha divina, um tempo para poder atuar. Então, nós vamos entender o que é esse tempo, tá? Mas antes, nós estamos descrevendo uma terra muito fértil, estão lembrados? Essa região, em outros textos de Daniel, fala que é uma terra gloriosa, né? Estamos falando da Palestina. Esse versículo descreve derramamento de sangue, né? Através do domínio dos romanos, tá? Perdão, sem derramamento de sangue, através da política, a Palestina inteira foi tomada por Roma, tá? E, obviamente, estamos falando de um momento antes da destruição de Jerusalém, houve um momento, de fato, de derramamento de sangue, mas estamos falando ainda dos avanços de Roma Imperial na sua versão, antes da versão papal, tá? Então, Roma entrou na província da Judeia, estando ela em paz e sem abundância. Perdão, e em abundância. Por isso que a palavra que aparece ali é fértil, tá? Uma terra fértil. Repartirá entre eles a presa e os despojos. O que isso significa? A história confirma que todo que eles tomavam, né, impostos, daquilo que eles saqueavam, das suas conquistas, foram generosamente, entre aspas, né, distribuídos entre a nobreza e os comandantes do exército. Tudo para quê? Para manter a lealdade dos soldados romanos, né, os líderes das legiões, e manter toda essa base política, né? E aí a gente vê uma coisa que ocorre nos nossos dias, né? Um mensalão, uma propina, tudo isso que é dinheiro sujo para sustentar uma base política suja, tá? Então essa prática era muito comum naquela época, tá? Então, será que no nosso tempo alguém está oferecendo algo
para a polícia, o exército, para poder se sustentar na sua base política, mesmo que essa estratégia seja realizada por um suposto líder político que simpatiza com valores familiares e morais e com religião, isso já me leva a crer de que ele não é confiável, tá? Porque na prática está usando da mesmo engano, mesma astúcia que no passado Roma Imperial fez, tá? Então sempre que a gente puder, a gente vai tentar projetar alguma coisa para o nosso tempo na perspectiva de que nada novo existe hoje, tá? Nada novo. O mundo gira e gira e vira e mexe a gente vê as mesmas estratégias do inimigo e das pessoas, né? Então, seus pais e nem os pais dos seus pais usaram o quê? Essa estratégia. A conquista romana era diferente dos medo-persas e dos gregos, né? Os gregos e os medo-persas partiram para a luta, vitória, né? Assim como os babilônios, para batalhas, né? Daniel 2 é uma sucessão de reinos através da força militar. Então, Roma foi diferente. Por isso que nós temos um chifre, né, diferente dos outros, tá? Não é exatamente, perdão, uma besta que é diferente das outras. E na versão papal ainda, então ela vai mudar, né? Esse chifre vai começar a falar, tá? Então, não é um animal da zoologia conhecida. É um animal terrível e espantoso, porque ele tem características diferentes dos seus pais e pais dos seus pais, né? Falando dos babilônios, medo-persas e gregos, tá bom? Então vamos falar sobre o período de tempo definido, né, por Deus para Roma Imperial atuar. E estamos falando de um tempo. Então, os estudiosos e os teólogos aplicam esse um tempo como sendo um tempo profético designado por Deus, tá? Esse um tempo profético vai definir 360 dias, que por sua vez representam 360 anos, tá bom? Porque essa palavra tempo, se nós usarmos, né, tempo, tempos e metade de um tempo, que se refere a tempos, né? Tempo é um, tempos mínimo plural 2, e metade de um tempo, 3 anos e meio, tá? Se esse tempo, tempos e metade de um tempo representam 42 meses, que por sua vez representam 1.260 dias, né, ou anos, então um tempo em Daniel 11, 22, representam 360 anos, ok? Então estamos usando o princípio de dia por ano de Ezequiel e Números 14, tá bom? Assim como nós já usamos na profecia das 2.300 tardes e manhãs, tá? Então, para a gente se localizar na linha do tempo, nós vemos aqui ficou as 7 semanas esquecido, tá? Só um minuto, eu vou corrigir isso daqui. Isso aqui não deveria estar aqui. Então, estamos falando de que a partir do ano 31 antes de Cristo, lembra-se que nós citamos essa batalha muito importante, quando Roma, né, venceu já o enfraquecido reino de Ptolomeu, né? Então, o Egito cai nas mãos de Roma, sob o comando de César Augusto. Então, a partir do ano 31 até o ano 330, ou seja, 360 anos depois desse ano 31, nós vemos que Roma fez, desfez, pisoteou, com crueldade, tomou, né, com a política e depois com a força, né, de ferro, toda a região que se conhecia como dominada por Roma. Quando se inicia um enfraquecimento, poucos anos antes de 330, né, com os ataques, né, das tribos bárbaras, mas oficialmente para efeitos de cumprimento profético, quando há uma mudança da capital de Roma, né, de Roma ocidental para Roma oriental, mais conhecida como Constantinopla, há um reconhecimento de que a parte ocidental já não tinha como se defender ou se manter, né, em pé, e então o imperador Constantino faz essa jogada política para que ele pudesse
ainda proteger a região leste, né? A região oriental do Império, tá bom? Então, está aqui um tempo designado por Deus para que Roma Imperial pudesse atuar. 360 anos, do ano 31 até o ano 330 depois de Cristo. Ok? Aqui nós vemos, no versículo 25 em diante, vamos passar um pouco mais rápido, um pouco de uma recapitulação do que ocorreu com aquela trama, né, entre César Augusto, Octávio, e Marco Antônio, e o fim, os últimos episódios do Reino do Sul, tá? Então, versículo 25 fala, e suscitará, está falando de quem? Octávio, né? César Augusto, a sua força e a sua coragem contra o rei do Sul, com um grande exército. E o rei do Sul se envolverá na guerra com um grande, muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E está falando quem é esse ele? Marco Antônio, tá? Então, aqui, só para recapitular, é o único momento, e aí lógico que eu não posso saber a resposta, por quê que há um retrocesso na linha do tempo da interpretação, tá? A cada versículo estávamos avançando, e de repente há uma recapitulação do fim do Império do Sul, tá? Do Rei do Sul. Então, o relato traz agora uma última batalha para a tomada do Reino do Sul. É como se esse parênteses fosse aberto um parênteses justamente para explicar, dar uma explicação a respeito do tempo, tá? De 31 até 330, tá bom? Então, lembremos-nos que Gabriel está explicando a profecia, e então eu entendo que aqui é um parênteses, por isso que na linha do tempo a gente volta um pouquinho para trás, tá? Então aqui Marco Antônio e Cleópatra estavam envolvidos na região sul, e Marco Antônio era cunhado, né, de César Augusto, casado com sua irmã Octávia, mas Marco Antônio se apaixonou por Cleópatra e se separou de Octávia, né? E no auge da batalha, Cleópatra foge e ele corre atrás, né, Marco Antônio. Então, versículo 26 fala: e os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Está falando do rei do sul, tá? Então, o fim de Marco Antônio e Cleópatra ocorre quando os amigos e aliados de Marco Antônio ficam aborrecidos por causa da paixão, né, dele por uma mulher, e deixando para trás os interesses do império. Então, quem eram eles, os que comeram os seus manjares? Eram aqueles que um tempo foram seus amigos, tá? Então, eles se uniram com César Augusto, e inclusive Cleópatra trai Marco Antônio, e então ele comete suicídio. E depois chega ao fim também de Cleópatra, tá? Versículo 27. Também estes dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então, aqui é interessante estar falando de dois, né? Está falando de Octávio, que era César Augusto, e Marco Antônio. No seu momento, quando ainda Marco Antônio morava em Roma, né, eles eram amigos, aparentemente amigos. Mas um queria derrubar o outro, né, por causa da luta pelo poder. Então, Octávio, em outubro do ano 43 a.C., se encontrou com Marco Antônio e Lépido nas proximidades de Bolônia, onde foi concluído o acordo denominado o Segundo Triunvirato. Então, o detalhe é que no ano 40 a.C., um acordo secreto reaproximou Marco Antônio, Lépido e Octávio, que dividiram o mundo romano entre si, nesse triunvirato, ficando o primeiro com o Oriente, estamos falando de Marco Antônio, Lépido ficou com a África e Octávio ficou com o Ocidente. Essa aliança foi desfeita, pois no ano 31 a.C., né, a esquadra de Octávio, comandada por Agripa, bateu as forças de Marco Antônio e Cleópatra, naquela vingança, né, de um traidor, né, que tinha fugido para o Rei do Sul.
tá bom? Versículo 28. Então, tornará Octávio para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Então, está falando de que ele vence na direção que ele toma o sul, depois ele retorna, e ele seria contra essa Santa Aliança. Então, estamos falando de Octávio, que depois se autodenomina César Augusto, tá? E ele volta para Roma. Então, ele considerou o Egito uma conquista pessoal, pelo vínculo, a amizade que ele tinha com Marco Antônio, né? Então, ele levou todos os tesouros do faraó, acumulados por milênios, né? E essa fortuna foi dividida, né? Os despojos, novamente, foram divididos entre a sua corte, né? E os legionários daquele tempo. Então, agora ele estava com um poder indescritível. Tinha tesouros, tinha exército, né? Tinha vencido o Reino do Sul. Praticamente a região norte toda era dele. Já não existiam os Seleucos, né? Os Antíocos. A Síria estava dominada, né? Então, tinha comida dos celeiros egípcios, estavam cheios de trigo para alimentar toda a população, né? A plebe romana e os seus exércitos. E logo depois, seguindo a ordem dos eventos, veio a sujeição da Judeia a Roma e a destruição de Jerusalém, alguns anos depois. Então, durante muito tempo, os judeus tinham sido o povo da aliança de Deus. E no tempo, e nós voltamos ao ano 34 depois de Cristo, né, apedrejamento de Estevão, no tempo de Vespasiano, os romanos invadiram a Judeia. E aí ocorreu o cerco de Jerusalém por Tito e mais de 1 milhão de judeus morreram. O que ocorre ali? É como se a gente estivesse falando novamente, né? Deus entregou nas mãos dos inimigos o povo que rejeitou a Jesus Cristo, que o perseguiu, o condenou, pediu a sua morte. 3 anos e meio de misericórdia, né? Vendo a ressurreição, sendo testemunhas, né? Da ressurreição, do que aconteceu com os discípulos, o Espírito Santo sendo derramado. 3 anos e meio depois, ainda esse povo rejeitou o evangelho e apedrejaram o primeiro mártir. Então, foi resultado, né, de tudo que eles tinham plantado alguns anos antes. Lembra-se que até nós limos, né, as advertências duras e muito pontuais de João Batista, falando: não adianta vocês acharem que, sendo descendente de Abraão, vocês têm a salvação assegurada, né? Então esse povo sofreu nas mãos do inimigo, usando a Roma para destruir e acabar com Jerusalém e com os judeus. Porém, nós vemos que aqui há uma advertência dada por Jesus, Mateus 24, né, sobre a destruição de Jerusalém. Uma mensagem de proteção é dada para os seus seguidores. Quando vocês virem a cidade sitiada e cercada, vocês abandonarão as cidades, deixando tudo para trás. Quem obedeceu esse conselho, essa profecia de Jesus, não morreu nas mãos dos romanos, né? Não sofreram aquela fome, aquela angústia, tudo que os habitantes de Jerusalém sofreram, tá? Então, estou comentando isso aqui rapidamente, porque nós vamos trazer com muito detalhe isso depois, porque vai existir uma projeção em segunda aplicação dessa história do sítio nos últimos dias, tá? Vinculado ao poder do rei do norte, tá? Então, versículo 29. E aqui terminamos a parte de Roma imperial, né? Colocando as mãos na primeira versão da igreja cristã. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Qual que é esse tempo determinado? Esse termo, né, tempo determinado, pode se referir ao tempo profético do versículo 24, tá? Que era do ano 31 até o ano 330.
O tempo terminou em 330 depois de Cristo, quando o trono foi transferido para Constantinopla, como nós tínhamos dito. Então, está conectado com isso. E Roma tenta manter a sua supremacia, mas está na hora de Roma sucumbir diante das tribos bárbaras. Ali, como eu comentei, né, começa o enfraquecimento por todos os arredores do império, os limites, as fronteiras, e Roma não tem mais como resistir. Percebam aqui, amigos, que se Deus não entrega, né, nas mãos de Roma por mais tempo, o inimigo teria utilizado por mais tempo Roma, porque ele foi bem sucedido nessa questão da perseguição, etc. Mas pela misericórdia de Deus, né, Deus estava já mudando, né, mexendo no tapete, né, de Satanás, porque ele nunca consegue perdurar nos seus planos, né, por muito tempo, a não ser um tempo designado e predestinado por Deus, com um propósito muito específico, né? Tá? Então aqui termina nosso versículo 29 e nós vamos apenas só dar uma pincelada, tá? No versículo 30, 31, tá? Então aqui nós vamos iniciar um novo, pela questão do tempo, só para não confundir os dois assuntos. Agora nós vamos falar aqui dos reis de Roma papal, tá? Falando dos versículos 30 até o 39. Então, é importante fazer uma pausa e fazer esses comentários, porque nós precisamos nos lembrar de que estamos no trecho em marrom, tá? Terminamos o versículo 29, nós falamos de todos os reis de Roma imperial, ok? Do versículo 21 até o 29, existe um grau elevado de divergência, de diferenças entre as interpretações protestantes, tá? Não tanto entre as adventistas, mas também existem. E daqui em diante, né, do 30 até o 35, nós poderemos navegar com certa confiança, baseado nesses comentários que eu fiz, né? Mas principalmente do 36 até o 39 é uma diferença muito grande, um elevado nível de diferença entre as interpretações. Mas o ponto aqui, ainda estamos no trecho marrom, né? Vamos iniciar então o estudo dos versículos 30 até o 35. Vamos chegar até o 39, mas já percebam que estamos falando agora de reis de Roma papal, tá? Por que eu sempre trago isso daqui? Lembrem-se, né? Um reino entra, um reino cai. Então, o povo de Deus, Abraão, foi até a Palestina. O reino cresceu, eles foram escravizados, né? Voltaram para a Palestina. E agora, né, já que passou Medopérsia, Grécia e Roma, nós vemos o quê? O surgimento de um povo chamado Israel, não mais o Israel étnico, o Israel geográfico na Palestina. Nós vemos agora que um Israel moderno, um Israel enxertado, né, na descendência de Abraão, na árvore da fé, onde qualquer pessoa, qualquer gentio da época poderia pertencer a essa família cristã apostólica ou a esse povo, tá? Então aqui as fronteiras se abrem e agora, né? Imaginem vocês que vocês estão vendo aqui as viagens de Paulo. Paulo viaja levando o cristianismo por diversos lugares do mundo conhecido naquele tempo. Então, para quais lugares vai migrar o povo de Deus? Ele não vai para o lado oriental. O povo de Deus vai tender e vai para o lado onde o Espírito Santo teve mais acolhida no coração das pessoas, certo? Então aqui a região da Turquia, a Grécia, o cristianismo, a Europa, né, nos seus primórdios, já estamos falando
do surgimento dos primeiros reinos, né, europeus. Eles não são mais tribos bárbaras, agora estão começando a se civilizar. Estamos resumindo muito tempo, né, de passagem. Então, a igreja se expande, né, a pura e a impura, né, a desviada da verdade, e há uma tendência, né, de migrar do povo de Deus da Palestina para a Europa. Então, o que nós vemos aqui? O inimigo vai perseguir o povo de Deus aonde ele for, tá? Então, ele vai perseguir agora na Europa, não mais na versão imperial. Vai usar os reis de Roma papal para estabelecer estratégias político-religiosas para perseguir o povo de Deus, que já não é mais apenas judeu. Podem ser judeus, cristãos, né, cristianizados, ou gentios que aderiram e aceitaram a mensagem de Jesus, né, como Salvador pessoal. Então, percebam, quando há uma mudança geográfica do povo de Deus, o inimigo está louco para destruir e levar ao engano, para levar ao desvio da verdade desse povo. Então, ele vai tentar usar novos instrumentos políticos, né, para perseguir esses cristãos. Por isso que o foco da profecia vai para as 10 nações que vão formar esses 10 reinos europeus, e logo depois, aqui eu coloco, a gente não vai comentar, não é o momento ainda, eles, quando forem perseguidos da Europa, eles atravessarão o Atlântico e chegarão a um país chamado País da Liberdade, né? Os Estados Unidos da América. E o inimigo, novamente, perseguindo e tentando ter os seus instrumentos para definir os rumos dessa nova nação protestante que estaria surgindo, para ele tentar novamente perseguir ao povo de Deus, tá bom? Então, tenha sempre em mente isso, tá? Olhando um pouco de cima, né? A profecia, os protagonistas em termos de reinos, e ao longo do tempo, o que está acontecendo. Estamos, todas as profecias, poderíamos dizer assim, é luz na nossa jornada para entendermos o que é de fato o grande conflito e as fichas que o bem e o mal vão movendo, né, na história da humanidade, para que um dia, e nós sabemos, né, qual lado será o vencedor. Então, as profecias identificam os poderes, né, no tempo, na geografia, para que nós possamos estar muito atentos, né, para ver qual é o próximo passo do inimigo no tempo que nós vivemos. Então, essas setas é só para dizer, né, por onde os cristãos passaram, eles foram perseguidos, tá? Não mais por um império, né, global, como foi o último Roma imperial, mas agora nos reinos, né, que começaram a surgir nesses locais, tá bom? Então, só para... Eu vou comentar isso aqui no estudo da semana que vem, sempre a nossa conexão com Daniel 2, 7 e 8, mas eu queria terminar aqui com a conexão de Daniel 11 com Daniel 8, tá? Agora que nós vamos começar a falar de Roma papal com mais detalhe, nós vamos usar como base Daniel 2, 7 e 8. Principalmente Daniel 7 e 8, onde se identificam dois chifres. O chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno, né, que depois cresceu para o ocidente, de Daniel 8. Então percebam o que diz Daniel 8, versículo 10 e 11. Ele se levanta contra as hostes celestiais. Quais são as características do rei do norte nos versículos 36 a 37 de Daniel 11? Ele desafia a Deus e busca usurpá-lo. Em resumo, está dizendo a mesma coisa, né? Então, estamos falando do mesmo poder. Se nós identificarmos corretamente esses poderes, né? Roma papal e seus líderes, em Daniel 7 e 8, nós podemos ir com tranquilidade, né? A Daniel 11, para identificar com detalhes que Deus quer dar nesses versículos, tá? No versículo 11 a 12, né?
que o chifre pequeno faz? Profana o santuário e tira o contínuo, tá? Aqui está com um problema, não é no versículo 1, tá? Eu acho que versículo 31. Profana o santuário e tira o contínuo, tá? Mesma expressão. Esse poder está fazendo a mesma coisa. Então, nós não podemos pensar que vamos falar de outro poder, que vai ser a Turquia, que vai ser os Estados Unidos, que esse rei do norte agora vai ser a Rússia, que vai ser a China. Nenhum desses que eu citei, que são citados por algumas interpretações protestantes, identificam aquele que jogou as verdades do santuário por terra, tá bom? Cresce em direção à terra gloriosa, versículo 9 de Daniel 8. Em Daniel 11, versículo 16, 45, 41 e 45, estamos inclusive dando um pouquinho, né, um passo além da interpretação que estamos estudando aqui. Ele se estabelece na terra gloriosa, tá? Então, até geograficamente, ele se instala na mesma região. Versículo 9, Daniel 8, ele sai do norte. Estamos falando de quem? Do rei do norte. Ele, e desculpem se eu não fiz esse comentário antes, já que o rei do sul sucumbiu, entre aspas, mas não morreu, né? Com o último ataque que nós vimos por parte dos imperadores romanos, né? O rei do norte na versão imperial. Então agora o rei do norte ele muda de protagonista, né? Continuam sendo reis, imperadores, mas agora eles são presidentes, governadores, líderes de Roma Papal, tá? Então, se Roma Papal não tem presidente, estamos falando de quem? Do Papa, tá? Então, o rei do norte agora passa a ser, quando nós falarmos da liderança, né, da versão papal, estamos falando dos papas, tá? Então, versículo 25, Daniel 8, 25, será quebrantado, mas não por mão humana. Ou seja, Deus intervém novamente. E o versículo 45 de Daniel 11 fala, né? Ele vai chegar ao seu fim sem receber a ajuda de ninguém. Apocalipse 17 também fala, né? Que aqueles que foram enganados pela aliança entre a besta e a prostituta, né? A mulher, que nada mais é uma igreja desviada da verdade, abandonarão a besta e ela chegará ao seu fim. Estamos falando do mesmo poder, tá? Então, com esses comentários, nós faremos uma pausa no nosso estudo, né, para não entrar em cheio num ambiente onde precisaremos de um pouquinho mais de tempo e cuidado, porque agora nós não trataremos apenas com reis, imperadores, monarcas, tá? Então, agora nós trataremos com um líder que mexe com política e religião, tá? Então, se você vê que está ocorrendo isso hoje, né, não necessariamente pela ação da liderança de Roma Papal, é porque está chegando o tempo da colheita de tudo que o inimigo plantou nos tempos, décadas, séculos passados, tá? E nós vamos, quando chegarmos nos versículos 40 até o 45, principalmente, nós veremos qual será o ressurgimento do Rei do Sul, em que formato, em qual versão, e quais serão os últimos ataques entre esses dois reinos. E o que o inimigo espera desses dois ataques, tá? De dois lados que, ao longo da história, foram inimigos, tá? Então, vamos terminar com uma oração. Eu vou concluir com essa oração para que nós possamos terminar nosso estudo. Oremos. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos pelo momento que nós passamos estudando a tua palavra. Obrigado porque a profecia de Daniel chegou até nós. Obrigado porque a interpretação que foi dada pelo anjo e a maneira como muitas pessoas estudaram, receberam do Espírito Santo esse esclarecimento, entendimento, e chegou até nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa luz e esse privilégio, que nós possamos entender da melhor maneira,
Abençoe cada pessoa que está aqui, aqueles que não puderam participar do nosso estudo hoje, mas principalmente aqueles que estão ouvindo essa gravação, para que possam usufruir dos benefícios dessas verdades. Porque nós sabemos que as verdades libertam e nós temos a oportunidade de decidirmos ao teu lado, conhecendo essas mensagens proféticas. São bênçãos que nós suplicamos e agradecemos, pois confiamos na tua misericórdia e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.